Faltam poucos meses para o Enem. O exame deve decidir o futuro de milhões de candidatos. E a entrevista de hoje vai falar de uma das provas mais temidas, a redação. São apenas 30 linhas escritas para colocar no papel os melhores argumentos. Mas o estresse é imenso. Você está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio? Acompanhe as dicas do professor Ricardo Estevão, que podem ser valiosas. Ricardo, essa história de redação, eu ainda sou do tempo que redigia tudo na prova, né? Agora, múltipla escolha e tem a prova de redação, eles ficam aí desesperados com isso. Por quê? A redação pesa mais que tudo na prova? Ela tem peso decisivo, né, na prova do Enem e em outros concursos também. Vestibular? Exato, exato. E o aluno tem de escrever, ele tem de produzir um texto dissertativo, que exige análise crítica, exige vocabulário variado. E isso requer muito estudo, muita preparação mesmo. O aluno preparado, é óbvio, não tem dificuldade. E esse vocabulário variado é que é meio perigoso, porque a conversa deles é tudo hashtag, pula para cá, pula para lá, um negócio complicado, um conversar meio difícil. Exatamente. Será que na hora da prova eles conseguem se desvencilhar dessa linguagem da internet para fazer a prova em português? Basta se preparar, ler bastante antes da prova, que ele vai ampliar esse vocabulário e terá condições de fazer o texto conforme as exigências. Uhum. O meu pai dizia que leitura era tudo, ele me obrigava a ler bastante, ler muito livro e depois, de uma certa idade, a ler jornal, porque Exato. As provas nesse nível já, né, costumam cair aí algumas pegadinhas com fatos históricos, com atualidade, né? Exato. Eu costumo dizer que são 4 os verbos essenciais para você escrever bem. O primeiro deles é querer escrever, você quer realmente. O segundo é ver, essa visão crítica do mundo, olhar as coisas, os fatos, as pessoas. O terceiro é ler é fundamental. E o quarto, escrever. Você precisa escrever, treinar, como tudo na vida. Se você treina, você faz bem. Planejamento, clareza, coesão, vocabulário preciso e variado e as propostas concretas ao final. Planejamento. A dissertação é um texto a ser planejado. Os alunos costumam fazer um esquemazinho antes. Eles anotam tópicos, o que vai ser dito na introdução, depois no primeiro parágrafo do desenvolvimento, no segundo e, por fim, no parágrafo da conclusão. Quer dizer, na hora da redação, no rascunhozinho, faz um esqueleto. Exato. Para depois vestir o esqueleto. Perfeito, um esqueleto do texto. Esse planejamento é essencial para que o aluno não se perca, não se repita e consiga desenvolver o raciocínio que ele tem acerca daquele tema. Planejamento é essencial, precisa planejar antes. Segundo item, clareza. O autor do texto dissertativo tem de ser extremamente claro. A leitura desse texto deve ser facilitada para o leitor, para o corretor. Ele não tem de quebrar a cabeça para entender o seu texto. Você tem que ser claro do início ao fim. O terceiro item é coesão, que vai contribuir justamente com essa clareza. Coesão, você deve ligar as ideias, utilizando para isso conectores de texto ou conectivos de texto, que são conjunções, advérbios, sinônimos, locuções adverbiais, que servem justamente para conectar as ideias. A palavra coesão quer dizer conexão. Você conecta as ideias, isso facilita, favorece a leitura e o entendimento do seu texto. O quarto item, vocabulário preciso e variado. Eu destaco muito a questão da precisão. Na dissertação, você não deve tentar dizer alguma coisa, você precisa dizer, você precisa ser exato. Pede para alguém ler o texto que você produziu. Se a pessoa disser assim para você, após a leitura do seu texto, você quis dizer que... Você já errou. Você não tem que querer dizer, você tem que dizer exatamente. Mas na prova não vai poder dar para alguém ler. Não. Por isso a necessidade do treino, né? Vamos treinar antes. Você tem que ser muito exato. Por isso a escolha da palavra mais adequada é essencial. É a necessidade da apresentação de proposta de intervenção na conclusão do texto, no último parágrafo do texto. Você tem de encontrar uma solução para o problema que você discutiu ao longo do texto. Ricardo Estevão, ele é professor de redação, contou para a gente como fazer uma redação bem-sucedida no vestibular e no Enem. Muito boas dicas. Você, se pegou a entrevista no meio, recorra à internet,
porque lá estão todas as entrevistas que nós fazemos aqui para o Repórter Setorial. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Bom.